Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amados, biblicamente, se a gente for olhar para o cenário bíblico, a partir do Gênesis, Deus, Ele quis para si um povo. Não vamos voltar ao livro do Gênesis, a obra da criação, Deus criando. Não. Deus, depois de tudo que Ele fez, criou o homem, Adão e Eva, acontece o dilúvio, Ele desejou para si um povo. E claro, para Ele começar um povo, Ele precisava de uma pessoa. Com quem que eu vou iniciar o meu povo? Aí Deus olha para uma região distante, lá na Mesopotâmia, olha para uma cidade chamada Ur dos Caldeus, no país da Cananeia, de Canaã, desculpa. E ali Deus olha para este homem chamado Abrão e diz para ele, um homem que estava bem estabelecido na sua terra, casado com uma mulher chamada Sarai, tinha os seus rebanhos, um homem muito rico, seus parentes próximos estavam ali com ele. Deus olha para este homem e diz: sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí o versículo 4 do capítulo 12 do Gênesis diz: Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Partiu, saiu daquela realidade. E claro, a partir de Abraão, Deus começa a fazer surgir um povo. Ele quer para si um povo. É desejo do coração de Deus. Porém, Ele quer um povo diferente dos outros povos. Os outros povos, a começar com os povos da região de Abraão, eles prestavam cultos a outros deuses. Eles adoravam a outros deuses. Só que agora Deus quer exclusividade. Ele não quer mais o seu povo prestando culto a outras divindades. Ele agora exige para si adoração particular. E aí ele estabelece esse povo. Porém, como a própria palavra nos dizia ontem, pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo referência a Moisés, quando ele dá a carta de divórcio, é um povo de coração duro. É desejo do coração de Deus que este povo seja exclusivo. E Ele propõe a este povo que dentro da exclusividade eles lutem para ser santo, porque Ele é santo, porque Deus é santo. Mas o povo, no distanciar-se de Deus, eles vão se contaminando com outras realidades. Olha as exigências propostas pelo autor sagrado quanto à santidade deste povo. No livro do Levíticos,
no capítulo 19, há inúmeras normas de exigências quanto à vida de santidade deste povo. Começa assim, 19, versículo 1. O Senhor falou a Moisés: fala a toda a comunidade de israelitas, dos israelitas, e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou a exigência de santidade, porque Ele é santo, que o seu povo seja. E Ele estabelece várias regras, normas, mandamentos, para que o povo, se aplicando na observância desses mandamentos, dessas ordens dadas por Deus, pelo seu servo Moisés, o povo comece a viver uma vida que agrade a Deus e não mais desagrade a Deus. O povo continua caminhando, continua se rebelando, continua não agradando o coração de Deus. O servo de Deus Moisés morre, surge um outro servo de Deus que substitui Moisés, que é Josué. Josué se depara com esta realidade do povo que não quer ser santo, um povo que com muita facilidade começa a voltar os seus olhares para as estátuas e começa a adorar os outros deuses. E isso inquieta, irrita tanto o coração de Deus quanto o coração do servo de Deus, Josué. Chegou uma certa altura, Josué precisa reunir esse povo e falar como líder deste povo a respeito do comportamento deles. Josué capítulo 24. Estou fazendo uma passagem rápida. Josué 24, nós vamos escutar o autor sagrado falando pela boca do seu servo Josué, chamando a atenção do povo. Eu não vou ler todo o capítulo 24, a aliança de Siquém, mas lá no versículo 15: contudo, se vos desagrada, escuta, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se é aos deuses a quem vossos pais serviram, lá na Mesopotâmia, ou do lado do rio, na Mesopotâmia, do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele diz àquele povo: quanto a mim e a minha família, nós serviremos a quem? Ao Senhor. O Senhor faz uma proposta àquele povo: se vocês quiserem servir, sirvam. Vocês têm essa liberdade para servir a outros deuses, para adorar outras divindades. Não, mas quanto a mim, eu e a minha casa, eu e a minha família, nós iremos continuar insistindo em servir a Deus. Filhos, enquanto eu pensava nesta pregação e rezava, eu sentia Deus inquietando o meu coração para também perguntar a você, lançar para você a mesma pergunta de Josué. Por quê, padre? Porque depois de um certo tempo de caminhada, e eu, padre, como líder de um povo, eu observo, a gente começa até bem, entusiasmado, animados, fervorosos. Não há tempo ruim no segmento, no serviço.
A gente quer fazer tudo se for possível. E até fica bravo quando não nos dão o trabalho para realizar em favor da obra do Senhor. Estamos dispostos a vigílias, se for necessário, a noite toda em oração, em adoração. Só que, depois de um tempo, como o povo de Israel, povo querido por Deus, o povo eleito, vamos nos cansando, vamos desanimando, vamos afrouxando a nossa opção, as nossas decisões. Começamos a olhar para os deuses que estão ao nosso redor, começamos a admirar os outros deuses, os deuses de países vizinhos, ou começamos a olhar para os deuses regionais, locais. Esses outros deuses começam a atrair os nossos corações. A gente já não é mais inteiros do Senhor, totalmente dedicados a Ele. E vamos negociando. Vamos negociando a nossa opção. Observa. Vamos aceitando. Até se vai gerar para o padre Edmilson ou para você privilégios, nós aceitamos renunciar aqui, renunciar ali, para ficarmos com um privilégio. É privilégio proposto por um político corrupto, que vai me dar a possibilidade de permanecer naquele cargo profissional, como professor ou como qualquer outra pessoa contratada para aquele determinado serviço. Eu vou aceitando gorjeta daqui, gorjeta de acolá, e aí vai. De repente o meu coração já não é mais inteiro do Senhor. Não é mais inteiro do Senhor. Aquilo que eu buscava com radicalidade, com entusiasmo, eu já não busco mais. Observa. Observa. E o combatente, ele não pode deixar de lado a sua vida de santidade. É a sua maior arma no combate. Eu hoje, quando me preparava para essa pregação, quando eu dobrei meu joelho diante de Jesus sacramentado, o Espírito Santo colocou no meu coração o primeiro sentimento: peça perdão a Deus pelos teus pecados. É preciso que o coração do Padre esteja 100% reconciliado com o coração de Deus, para que eu fale a vocês, como líder espiritual de vocês, com o coração reconciliado com Deus. Eu não posso, em hipótese alguma, estar distante do coração dele. Fique atento. Estou lhe perguntando: a quem você quer servir? A quem você quer servir? Não estou escutando, não. Vocês estão com muita dúvida no coração. A quem você quer servir? Então não negocie, filho. Não negocie. Não aceite. Não aceite nenhuma proposta contrária. Lá quando o autor sagrado do livro do Levítico vai fazer as exigências quanto à vida de santidade exigida por Deus àquele povo, entre as tantas exigências, porque eu não vou ler todas as exigências do capítulo 19 de Levíticos. Primeiro, ele começa exigindo adoração total, culto exclusivo. Exclusivo. Filhos, eu quero falar só aos católicos, aos membros, aos pertencentes da Igreja Católica Apostólica Romana. Se você não é católico, não se sinta ofendido, porque você não é. Então, como católico, como você não é católico, você pode pensar
de forma contrária aos católicos. Você tem liberdade para isso. Josué disse ao povo, eles tinham liberdade para adorar outros deuses. Liberdade de escolha. Mas como católico, filhos, nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar coisas fora da fé católica. Seja lá de quem vier. Seja lá de quem vier. Ah, é meu parente próximo, padre. É da minha família. É comum na minha família, padre, quando a gente está passando por uma tribulação, uma dificuldade, é comum a gente levar as nossas crianças para que a fulana de tal, ela benza. É um benzimento, vai ajudar. Mas você sabe a origem desse benzimento? Qual é a comunhão? Palavra que o padre Roger trazia na primeira pregação dessa pessoa com Deus. Ela tem comunhão com Deus? Ela frequenta a mesma paróquia que você frequenta? Ela tem vida sacramental? Se não tem, significa que não está em comunhão conosco. Se não está em comunhão conosco, naturalmente não está em comunhão com Deus. São livres. Desculpa. São livres para frequentar os lugares que eles frequentam. Só que eles não têm comunhão conosco, nós não temos comunhão nessa dimensão espiritual com eles. Porque não diz de nós. E aí Deus começa a exigir adoração exclusiva daquele povo. Por quê? Porque eles vinham de uma região onde se adoravam outros deuses, onde se prestavam culto a outras divindades. E Deus agora quer exclusividade. Ele quis para si um povo que prestasse culto exclusivamente a Ele. Cada um de vós reverencie sua mãe e seu pai, e guarde os meus sábados, e eu sou o Senhor vosso Deus. Escute, não vos volteis para ídolos, nem façais para vós deuses de metal fundido. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha a exigência de exclusividade. E aí ele vai falar, quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício de comunhão. No versículo 11, não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Olha as ordens práticas. Prática para o nosso dia a dia. Para nós que nos consideramos combatentes, para nós que nos consideramos intercessores, nós não podemos compactuar com essas coisas, nem dentro do nosso ambiente religioso, aliás, muito menos dentro do nosso ambiente religioso, onde as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós frutos de santidade. De santidade, o padre está produzindo santidade, o fulano de tal está produzindo santidade. O padre Roger coloca no livro dele: a santidade é uma resposta ao amor de Deus. Se nós nos sentimos amados por Ele, eu só posso ser santo e você só pode ser santo. É uma resposta a esse amor. E é claro que não mintais, e todo outro comportamento contrário vai me afastar da santidade. Que nós atribuímos a esse afastamento a palavra pecado. Seja ele pecado venial, seja ele pecado mortal, nós não podemos ter comunhão com essas realidades, porque isso nos tira da santidade, da presença de Deus.
O Senhor me quer santo, o Senhor te quer santo. Foi para isso que o Senhor nos escolheu, para sermos combatentes, homens e mulheres, que acima de tudo, aspiram por uma vida de santidade. Responder a esse amor de Deus que é santo, sendo e cultivando uma vida de santidade, nos nossos relacionamentos, nas nossas convivências, no nosso profissional, aonde quer que estejamos, nós precisamos prezar por essa vida de santidade. Foi para isso que o Senhor nos elegeu. Foi para isso que o Senhor nos aproximou dEle. Ele só quer de nós uma única coisa: que nós sejamos santos e irrepreensíveis na presença dEle. Íntegros, mulheres e homens íntegros, inteiros na presença de Deus. Nós precisamos caminhar nessa direção e se esforçar para que nós atinjamos aquilo que é o desejo do coração de Deus, a nossa santificação. Nós vamos infelizmente compactuando. Hoje na leitura das laudes, o apóstolo Paulo dizia para nós que rezamos as laudes: não murmureis, não murmureis. E eu dizia ao Senhor: Senhor, me dê a graça de não ser um padre murmurador. Eu não quero ser murmurador. Estou trabalhando comigo mesmo para que eu não seja um murmurador. Se dias escutei, eu achei muito interessante. E quando foram fazer a exumação do corpo de São Francisco de Sales, os médicos perceberam que essa parte do corpo dele era uma parte que ficou muito atrofiada, endurecida, de tanto esforço que esse homem fez para ser manso, para ser bondoso, para ser paciente, para ser diferente no trato com o seu povo, com as suas ovelhas. O esforço que esse homem fazia para dar uma resposta diferente, porque ele não queria mais ter aquele comportamento agressivo, ser duro com o seu povo. Amados, nós precisamos caminhar nessa direção. E nós só vamos conseguir chegar lá quando nós formos homens e mulheres determinados a uma vida de santidade. Claro, e tenho que dizer isso a você: o combatente, o intercessor, precisa ser um homem e uma mulher de confissão. Eu não vou falar mensal, porque vai pela tua consciência, mas um homem e mulher de confissão. Olhe para o padre. Há quanto tempo que o nosso combatente não se confessa? Há quanto tempo? Se você não se confessa e você está em pecado mortal, significa que você está em comunhão com quem? Com quem? Com Deus. É possível estar em comunhão com Deus em estado de pecado mortal? Sim ou não? Escutei. Sim ou não? Então significa que para eu não estar em estado de pecado mortal, eu precisaria e não venha com aquela mentalidade não católica: eu me confesso com Deus. Isso não diz de nós, isso diz de outros irmãos. Falando aos católicos, aos irmãos e irmãs da Igreja Católica Apostólica Romana, faz parte do nosso ser católico o sacramento da confissão. Olha para esse combatente que está do seu lado e diga para ele: cria vergonha na sua cara. Falou? Claro, talvez essa pessoa que escutou essa frase dita pela sua boca não precise escutar esta palavra: crie vergonha na sua cara. Mas para você que precisa criar, cria. Eu quero interceder, mas com o coração sujo, com o coração cheio de pecado. Claro, eu não vou estar na plena comunhão com Deus. O pecado me distancia, o pecado me afasta da presença de Deus. Josué foi muito prático com aquele povo, muito prático.
a quem vocês querem servir. A quem? Se vocês quiserem servir. Claro que diante da proposta de Josué, o povo, não, nós queremos servir ao Senhor. Nós nos decidimos pelo Senhor. Filhos, a santidade não é abstrata. Por amor de Deus, não fique sonhando com um santo abstrato. Não, a santidade é algo muito concreto. Muito concreto. Olha o que vai dizer a mim, olha o que vai dizer a você o nosso queridíssimo Papa Francisco. Para você que quer ser santo, que está se esforçando, como vivê-la, a santidade do meu dia a dia? Papa pergunta. E ele mesmo responde. Não fofocar. Papa Francisco falando, não fofocar. Escutar com paciência, mãe e pai, o problema do teu filho, da tua filha. Meu Deus, que santidade é essa? Sim, escutar com paciência o problema do teu filho, da tua filha, que talvez esteja passando por um momento de angústia e quer conversar, e você não tem mais tempo para ouvi-los, porque a sua vida está muito agitada, você está correndo muito, e às vezes correndo para a igreja, correndo para o grupo de oração, correndo para o ministério, e não tem mais tempo para ouvir os de casa. Não é essa santidade que o Senhor quer de você. Se você quer ser um combatente, quer ser santo, escuta. Tem um pouquinho mais de paciência. Escuta, não fala nada, só escuta. Deixa ele vomitar as angústias do coração. Eles às vezes estão gritando por isso. Você às vezes até celebra o silêncio deles, porque eles ficam um bom tempo nas redes sociais, não te incomoda. Mas será porque eles estão bom tempo nas redes sociais? Porque você não tem mais tempo de conversar com eles, de ouvir as lamúrias, os problemas, as dificuldades. E quando vai falar, já fala de uma forma agressiva, já fala com estupidez. Não. Papa Francisco está nos propondo, se você quer, agora é o Josué dos tempos modernos, do tempo atual, dizendo à sua igreja católica: eu quero chegar lá no topo da santidade, eu quero. Então não fofoca não. Esses dias o Senhor me deu uma palavra de ciência, aqui na missa do clube, com o Padre Rod, quarta-feira. Interessante, porque a pessoa depois ela me procurou, ela disse: padre, aquela palavra de ciência, ela era para mim. Mais do que fofocar, eu estava gostando de ouvir fofocas. Eu estava dando o meu ouvido para que as pessoas viessem fofocar, falar. Achei tão interessante. A pessoa tomar consciência que ela estava errada. E aí o Senhor continua dizendo a nós pela boca do Papa Francisco: ao fim do dia, mesmo cansado, fazer uma oração, ir às missas aos domingos. Quer ser santo? Sim ou não? Quer ser santo? Olha a proposta que o nosso Papa faz. Josué fez as propostas para o povo no seu tempo. Agora o Josué dos tempos atuais, nosso querido Papa Francisco, está nos dizendo: é por aí o caminho. Mais simples do que nós imaginamos. Amém? Mais simples, facilitando eu e você chegarmos lá. Papa diz: pequenas coisas são pequenos passos rumo à santidade. Pequenas coisas. Cada passo em direção à santidade nos fará uma pessoa livre, menos egoísta e menos fechado
em si mesmo. Menos fechado em si mesmo. Padre Roger coloca lá no seu livro, citando Santo Agostinho, quando faz referência ao pecado, coloca como o maior pecado é o amor próprio, que leva até o desprezo de Deus. A pessoa começa a se amar tanto que começa a desprezar a Deus. Amor próprio, o eu. Hoje tão focado na sociedade moderna, o eu. Pessoa que visa os seus próprios interesses o tempo todo. O Senhor está chamando a nossa atenção. Está facilitando as nossas vidas. E eu não vim aqui para complicar. Eu vim aqui em nome do Senhor facilitar. Dizer a você que é possível fazermos um caminho diferente. Porque talvez a gente fique pensando, olhando para os monges, olhando para as monjas, os grandes místicos da Igreja Católica, para que eu chegue àquele grau de santidade, eu preciso. Não, o Papa está falando, você não precisa. Você precisa disso. Viver de uma forma sóbria o seu dia a dia, sendo gentil, sendo paciente, parando para ouvir, para escutar, se antecipando nas coisas, se antecipando. Fatuí, eu faço eu, ninguém quer fazer, faço eu, mas não fazendo, murmurando, reclamando. Tempos atrás, falei para o Padre Roger, partilhei com ele esses dias. Lá na casa de missão que eu morava em Aracaju, nós íamos fazer um cerco de Jericó. E nós íamos organizar a casa para o cerco. E eu tinha convocado a minha comunidade para organizar comigo a casa na segunda-feira. Só que era 9 da manhã, ninguém se manifestava. 10 da manhã, ninguém se manifestava. E eu fui para a capela do Santíssimo, adorar Jesus. Só que eu disse para Jesus, eu estou com raiva hoje. Eu não estou te adorando porque eu estou com raiva. Falava assim para ele, estou com raiva. Estou com raiva da minha comunidade. Porque até agora ninguém se manifestou. E se eles não se manifestarem, Jesus, eu não vou fazer nada. E ali com raiva na capela. Aí, uma hora eu falei, não, vou ficar aqui a manhã toda com raiva. Saí da capela, encontrei uma irmãzinha que nos ajuda muito, lá em Aracaju. Que quero dar um abraço todo particular, Josefa. E disse, Josefa, sabe o que vamos fazer nesse cerco de Jericó? A gente não monta tenda aqui embaixo não. A gente coloca uma toalha no altar lá da capela de cima, as velas e o ostensório e pronto. E saí. Os irmãos não querem me ajudar. Não usei essa expressão ainda para ela. Quando eu estou caminhando, ela vira para mim e diz, Padre, eu olhei para trás, ela disse, faça por amor a Jesus. Eu disse, vamos lá começar a trabalhar? Vamos montar a tenda? Faça por amor a Jesus. E ali, a partir daquele momento, comecei a fazer por amor a Jesus. Passei o dia todo montando a tenda por amor a Jesus. Você está entendendo? Ela me ajudou, ela foi profeta de Deus, boca de Deus para dizer, não faça, porque você tem que fazer, faça por amor a Jesus. Olha que informação extraordinária na minha vida, faça por amor a Ele. Filho, é essa santidade que Deus está pedindo de nós. Essa santidade, do dia a dia. Não fique colocando meta muito alto, senão você não vai conseguir chegar lá. Porque agora eu quero ser santo, Padre. Eu vou rezar 5 mistérios do texto por dia. Não consegue rezar um, aí desanima. Desanima. Fica de pé um minutinho. Levanta seus braços para Ele. E peça a Ele a graça. Somos teus filhos, ó Pai. Somos teus filhos. Estamos aqui reunidos em teu nome. Deseje isso do mais profundo do seu coração.
Que o Espírito sopre em você que está aí do outro lado em casa. Deseje. Que o Espírito gere dentro de você esse desejo por uma vida de santidade, pautada nas pequenas coisas. Pequenas coisas. Vá, procure se for necessário. Padre Roger termina essa parte do livro dele, nesse chamado à santidade, falando de achei linda a expressão que ele usou, de uma elite, um povo, uma tropa, um povo preparado, classificado para esse combate. Porém, para a gente chegar lá, a gente vai precisar dessa força do alto, que é o Espírito Santo. Esse auxílio, essa ajuda, é Ele que vai formar em nós o santo, a santa, segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.